Até onde que essas críticas pro Zubeldia são exageradas ou justas? Porque é o seguinte, Chacon, quando sai o gol do São Paulo, e aí depois a gente vai falar de escalação, de outras coisas aí. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção nesse jogo é que quando sai o gol do São Paulo, o Alisson ele vai, aponta pro Zubeldia e fala, é pra você, abraça ele como quem diz assim, a gente tá fechado com ele aqui. Sim. Então, assim, pode ter crítica, e muitas são justas, mas eu acho que é importante o elenco estar fechado com o treinador. Muitas vezes a gente já viu elencos derrubarem treinadores. O que você achou desse primeiro cenário? Não, eu acho que é exatamente isso. O elenco tá fechado com o Zubeldia. Isso é um fato. E aí você pode gostar ou não do trabalho do Zubeldia. No ano passado, eu já vi algumas pessoas em redes sociais, principalmente nas redes sociais, criticando o trabalho do Zubeldia. E assim, até em alguns pontos com certa histeria. Eu acho que naquele momento eram muito exageradas as críticas. Uma histeria completa, o cara pega um trabalho já começado, não tem uma pré-temporada, é eliminado ali pro Botafogo por erros individuais dos jogadores. E eu sempre preguei a ideia de que deveria se dar uma pré-temporada ao treinador. E vamos imaginar que o Zubeldia saia hoje, no meio do programa, demitido Zubeldia, contratado Ricardo Senna, técnico do São Paulo. Afe, Maria. Não, além de atrasar nos treinos, né? Mas o time ia correr. Ia. Com esse sobrenome. Mas ia ser com balão ou sem balão? Com balão, sem balão. O importante é que tem que jogar. Que o carinha que imitou ele no vídeo lá. Mas... Pode bater aqui. Mas assim, imagina assim, novo treinador. A minha paciência... Obviamente, e eu não fiz isso em nenhum momento e não farei de pedir cabeça, nem Zubeldia, não fiz isso com Carpini, nem com Ceni, nem com Dorival, muito menos, né, porque ele que sai, mas Crespo, Diniz, pelo menos nessa gestão não fiz com nenhum, com certeza absoluta. Não lembro nem de ter feito com o Cuca, que é o demitido pra chegar o Diniz. Mas o Senna chega hoje pra treinar o São Paulo. Eu vou defender a ideia de que ele fique pelo menos para a próxima temporada também. Porque ele vai pegar um trabalho começado. Né? Mas eu entendo também quem faz uma crítica do balanço geral do que acontece no trabalho do Zubeldia. E essa pré-temporada e Campeonato Paulista não foram bons, foram ruins. O time evoluiu. A gente já teve esse debate, para mim a opinião é essa. O time evolui. Não tem a utilização da garotada da base, que é a mesma coisa que eu critiquei o Carpini, eu tenho que criticar o Zubeldia porque ele não fez. Sim. Mas a molecada não foi com o time na pré-temporada nos Estados Unidos. Esse é o menos importante. O Paulistão tinha que ter sido utilizado. Mas eles estavam na copinha. Beleza, por que eles não entraram contra o Velo Clube? Velo Clube, time titular, desgaste. O Oscar agora lesionado, que é outro tópico certamente que a gente vai abordar, tinha a terceira maior minutagem do elenco, atrás do Rafael, e se tirar o goleiro, atrás só do Arboleda. Então, assim, a soma, a gestão de tempo desses jogadores com mais idade e o trabalho tático mesmo, assim, o que apresenta de bom futebol. Vamos fazer uma recapitulação. Nesse ano, 2025, quantos jogos bons o São Paulo fez? Nenhum. Não, eu falo dois. Jogo de 90 minutos. Dois. São Bernardo e Corinthians? Não inteiro, mas assim, no combo, São Bernardo e Corinthians. Tá, meio tempo cada um. Não, tudo bem, mas assim, o combo, assim, jogo bom, vai. São Bernardo e Corinthians. E eu nem coloco o Mirassol, porque o Mirassol São Paulo cedeu muito contra-ataque. O primeiro tempo foi ruim. Que foi quando eu fiz a pergunta pro Zubeldia, aí o Zubeldia depois vai lá... E 2 gols depois dos 40 minutos. Depois dos 40 minutos, aí depois ele fala, não, quem tem que se preocupar é o adversário. Aparentemente o adversário já não precisa se preocupar mais tanto, porque o ataque vem sendo ineficiente. Então assim, eu entendo quem tá com bronca do Zubeldia, entendo quem acredita, porque vê um outro lado, mas assim, aí tem um discurso, mas saíram 14, 16, 18 jogadores e chegaram poucos aí, peças de reposição. Legal, isso só reforça que tem que usar a base. Enquanto isso, foi dada a chance por 8 oportunidades no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, pro Eric, e o Eric foi emprestado. E dos que saíram, quem faz falta? Ninguém. Eu coloco um cara, que eu vou ser xingado por uma parte, mas tá tudo certo. Rodrigo Nestor. Pra mim é o que eu falo faz falta. Acho que é um jogador que era extremamente útil. E pra mim, eu acho que pra mim faz falta e seria um bom escape hoje no banco de reservas. Seria um bom reserva pro lado esquerdo ali, o que seria, teoricamente, talvez até
em alguns momentos pro Oscar num 4-2-4 que o Zubeldia gosta de usar. Mas enfim, eu acho que a culpa tem que ser compartilhada. Zubeldia, jogadores e direção. O pessoal esquece disso, mas e direção também. Agora, Fernandão, nessa linha do que o Chacon falou, eu acho que é meio consenso todo mundo falar que, assim, a maior reclamação do Zubeldia é falta de evolução, que o time treina, parece que não evolui, a falta de uso da base, né? É uma outra coisa. E, consequentemente, o excesso de uso do time titular ou dos principais jogadores que acabam acarretando lesões. Se você pudesse enumerar numa balança, assim, o que tem de prós e contras ao trabalho do Zubeldia, o que você elencaria para fazer uma balança? Bom, vamos lá. Eu acho que é um time que, primeiro, que não tem duas peças para cada posição, como é o desejo, né, de se ter um elenco equilibrado que seja competitivo. Mesmo assim, eu acho que o São Paulo compete. Ele compete. O torcedor do São Paulo, a torcedora do São Paulo, quem ama o São Paulo, a partir de outubro de 2023, passou a ter uma cobrança muito maior do time, quando ganhou a Copa do Brasil. Aumentou-se muito mais quando ganhou a Supercopa logo no começo do ano passado. Já se esperava para essas pessoas, para a gente também, que é analista, que é jornalista, que é narrador, que é repórter, que é analista, que faz tudo relacionado ao São Paulo, esperando o desempenho do São Paulo. Então vamos lá. Competir, o São Paulo acho que compete. O problema são situações que acontecem durante o jogo. Escolhas errôneas, insistência, para mim, tola, em determinada posição dentro de campo, como é o caso do Luciano, quando joga como meia. Eu sempre brinco, eu falo isso nas transmissões, eu já falava desde os tempos da Energia. O Luciano, quando tá jogando no meio campo, para prender a bola, para distribuir jogo, para ser o camisa 10, que ele não é, definitivamente, no meio campo ele fica com aquele stamina, para quem joga FIFA, o Chacon jogou muito, não sei se você teve essa oportunidade, ele vira um jogador 62. Cansado. Quando ele é um atacante, segundo atacante, tá ali no bico da área, troca de posição do lado do centro, ele vira um 86. Ele é um cara importante pro São Paulo. Então, um ponto é esse. Escolhas erradas de colocar dentro de campo determinados jogadores. Elenco do São Paulo. Insistência em determinadas peças que a gente sabe que não vai sair nada. Um exemplo, o Igor Vinícius. 7 anos está jogando no São Paulo. Se alguém me colocar aqui 5 boas atuações do Igor Vinícius em 7 anos de São Paulo, eu vou aplaudir e chega a pagar uma caixa de cerveja se quiser. Caraca. 5 grandes atuações. Se eu fosse vocês aí no chat, eu levantava. Não vai ter. Pode procurar que não vai ter. O Ilcinho que tá no chat já tá procurando ali. Grande Ilcinho. O Ilcinho gosta dele. E te dou uma caipora também, Ilcinho, se tiver ligado por aí. Outra coisa. Bom, a base é chovendo molhado, né? O São Paulo fez uma geração 2022, 2023, 2024 boa pra base. Para aplicar jogadores para jogar, para colocar jogadores para jogar. E não é só revender, não é só ganhar dinheiro lá na frente. É trabalhar com esses jogadores dos últimos tempos. Como tinha sido em 2019. 2019, quando ganhou a Copinha, né, a geração do Diego Costa, a geração do Antony, a geração do Morato, a geração do Wellington, a geração do Lucas Perry, o Igor Gomes um pouco antes, né? Essa geração. E por que o São Paulo não joga? Primeiro, porque eu acho que o técnico é teimoso também nessa insistência o tempo todo de... Quando joga com 2 zagueiros, lado esquerdo e lado direito, Alan e Arboleda. Bola no pé direito do Arboleda, bola no pé esquerdo do Alan. Posição... Faz a bola chegar no meio campo. Pra quem? Quem que distribui o jogo? Quem tem essa característica dentro de campo? Não tem. Ano passado a gente não tinha opção pelo lado esquerdo nem pelo direito. Jogava o Wellington, se machucava, Patrick no banco, Igor Vinícius... E o Rafinha já em fase, né, bem descendente da carreira dele, pouco ia na linha de fundo, pouco produzia alguma coisa. Esse ano a gente tem 2 bons laterais esquerdos. E achou-se um bom lateral direito. O Cédric é experiente. O Cédric é jogador de Eurocopa. O Cédric é jogador de seleção portuguesa. Se ele não faz maravilhas, ele pelo menos sabe cruzar. Coisa que nem isso o Igor Vinícius consegue fazer. E o Enzo é um argentino que é extremamente importante pro time. O Wendel, daqui a pouco, quando o calor diminuir um pouquinho, já que ele reclama do calor, né, que ele veio da Europa, agora tem frente fria. Vai estar mais friozinho, o Wendel, quem sabe, consiga jogar. Brincadeiras à parte.
Posicionamento dentro de campo. O São Paulo depende muito do Lucas inspirado. Muito depende do Lucas inspirado. E o Lucas não é o salvador da pátria, não é um jogador que vai jogar sozinho. Então, quando o Lucas não tá, quem cria jogada no São Paulo? O Marcos Tá cada vez mais velho. Pois é, já tá com 32, né? Não que esteja mal, não é isso, mas assim... A idade chega. Se depender disso no ano que vem, já vai render um pouco menos. Vai render muito menos. E assim vai. Então é uma você, coisa natural. eu vou ser um pouco advogado do diabo aqui, que nem eu fui na transmissão. Os pontos que vocês colocaram aí, meio que isentam... Eu ainda tenho pontos, tá? Não, São alguns. a gente ainda vai falar mais. Só que assim, eu vou fazer esse advogado aqui um pouco. O Zubeldia, então, ele tá isento de culpa de muitas coisas aí que vocês falaram também. Pelo seguinte... Eu acho que ele tem que, o básico, extrair o melhor de cada jogador dentro do campo. Ele não consegue. Mas assim, por exemplo, vocês falam... e de novo aqui, só pra gente trazer ideias, né? Base, por exemplo. Você pega um jogo desse daí contra o Tajeres, que tava o pau comendo lá, o cara dando voadora na cara do Luciano, ele não toma amarelo, né? Tudo. Sim. O Ferrares foi esperto, tomou, né? Gerou um cartão lá e tudo. Num jogo desse daí, se você pôr um Rian Francisco ou pôr um Matheus Alves, essa molecada vai apanhar tanto. Mas ninguém falou desse. Não, tudo bem. Esse é o Mas eu ponto. tô falando assim, nesse jogo, muita gente pediu. Muita gente pediu. Você coloca essa molecada nesse jogo, eles vão apanhar, não vão aparecer pro jogo. Mas tem que pôr. Mas não nesse, tem que começar antes. Não, Mas esse é o erro do Zubeldia. tem que pôr. Então, mas é que eu tô falando. Tem que ser feito esse trabalho antes. Não cobrar eles na Libertadores. Eu não acho absurdo pôr. E não acho absurdo... Eu tô entendendo o que você tá falando. Porém, a minha cobrança foi essa. O mau uso no Paulistão da base. Tem que Tá preparado pra não, jogar e na tem que Libertadores. colocar por um simples motivo. Eles são talentosos. Sim, só Pode que aí- tomar bordoada, mas vai pegar cancha se entrar dentro de campo. Mas ainda indo nessa linha aí, além dessa questão da base, que é o ponto mais criticado do Zubeldia, você falou bem uma coisa aqui, que são as peças do time. Isso aí não é responsabilidade da diretoria em reforçar o elenco? Claro que é. Só que tá Então, duro, pô. Então, tem mas aí o dinheiro. treinador não pode ser cobrado por isso. Pode. Porque não tem peça? Não, se ele é o treinador, ele tem uma incumbência dentro de campo. Escalar jogadores e extrair o máximo de seus jogadores. Tá, O Dorival, por exemplo, tem o maior mérito, pra mim, não é nem do título. mas nem aí- do título. O Dorival, Alisson. em 2023, descobriu o novo posicionamento do Alisson. Ok, mas aí você Transformou pega o Alisson num dos melhores Igor camisas 8 Vinícius do que Brasil. você citou, por exemplo, Mas o Igor Vinícius não joga com ninguém. ele já bateu no teto, Ele então... não joga com ninguém. Ele não joga com o Rogério, não joga com o Dorival, não joga com o Zubeldia, não joga com o Milton Cruz, não joga com o Muricy, não joga com ninguém. Então, mas aí que tá. É ruim. Vocês mesmos colocaram. Ano passado, o Zubeldia não tinha laterais. Era o Patrick e o Wellington. O Wellington já E o Michel vendido. Araújo quebrando o galho. Michel Araújo quebrando galho, às vezes até o Sabino que ele tentou, É. né? Na direita era só o Igor Vinícius, porque o Rafinha já estava aposentado, praticamente, não jogou, né? E aí ele não tinha as laterais. Aí, esse ano, a galera, pra criticar o Zubeldia, pegou muito do ano passado. Cara, era outro elenco, era outra situação. Aí o pessoal pegou o ranço do ano passado e falou assim, mas o trabalho dele foi uma porcaria, sendo que o trabalho dele começou há 2 meses esse ano, com esse Então, elenco. Só não que é? eu acho o trabalho desse ano pior que do ano O passado. Mas já trabalho dá pra avaliar que Mas a temporada tá perdida? Ricardo Senna, Não, o não é trabalho desse isso. ano tem um problema, Chacon. Ele teve 23 dias pra treinar. Ainda agora. 20, né? Isso pra mim não quer dizer mérito nenhum, simplesmente quando o elenco não consegue render. Não é questão só de você treinar e ter tempo pra treinar. Tem que ter jogadores melhores pra colocar também pra render. E ele tem peças que ele pode colocar. Só que ele não põe. Ele não põe. Mas será Lucas que não é uma... Ferreira, Alves e Rian estão lá. São Paulo padece de jogadores lesionados. Infelizmente o Pablo Maia machucou de novo. Não tem um jogador para controlar a bola, conduzir na ausência do Oscar e do Lucas. Aí você vai improvisar, você vai colocar outros jogadores, você vai fazer esse tipo de coisa. Claro que ele tem culpa. Claro que ele tem culpa. E pra mim o grande problema é, ele teve 20 e tantos dias pra colocar peças nesse time do São Paulo. E não colocou. Então, o que ele argumenta na coletiva do último jogo no Morumbi? Sport. Ele argumenta assim, cara, a gente montou um treinamento que eu também, claro, tem minhas críticas. Mas ele fala, a gente montou um esquema de jogo pensando com o Oscar e ele machuca na véspera. 4-4-2. Ele pensou num 4-4-2. Isso. Aí ele argumenta lá, falando que aí, pô, o Oscar machucou e tudo, tal, e não sei o quê. Aí, beleza. Aí ele tem uma convicção dele, que eu também acho que ele tem que usar mais a base. Sim. Concordo, totalmente. Mas ele tem ali uma equipe mais experiente, que é a convicção dele, que ele mantém, né? Ali o tempo inteiro.
Aí, ele tem números que, se a gente for olhar os resultados, isso também a gente não pode ignorar. Ele tem, em Libertadores, nos últimos 10 jogos, são 6 vitórias, 4 Ele empates não e nenhuma perdeu em derrota. Libertadores, né? Ele teve a melhor defesa da Libertadores do ano passado. Zubeldia. Que ele assume o time no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Sim, Né? Isso. 2-0 em Guayaquil. Bem no comecinho. É a terceira maior sequência invicta do São Paulo na história da Libertadores até aqui. Há né? mais de 50 anos que não acontecia. Né? Isso, se você contar, Era Tele, Altuori, todas essas. Isso né? que você viu. Eu vi, Você viu? eu vi, eu posso só testar, tem lugar de fala, né? Mas assim, a defesa do São Paulo também, ela deu uma solidificada depois que ele colocou 3 zagueiros. E aí, em detrimento ao Zubeldia, muita gente fala que foi o Muricy que colocou, que não foi ideia dele. Eu não sei se ele é tão tapado e bunda mole, a ponto de ser só um pau mandado lá, ou se ele não teve uma visão também de falar, pô, a defesa tá uma porcaria, estamos tomando 3 gols do Velo Clube, deixa eu arrumar a casinha aqui e arrumar. O que dá impressão é que, assim, quando ele tem méritos, o pessoal ignora e atribui a outras pessoas. Mas os erros são colocados de uma forma como se fosse a justificativa para ele ser mandado embora.